bem, boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Neste dia chuvoso, nem me fale, né? Vamos começar com a primeira aula do nosso curso hoje, dessa semana, o curso que tem o nome Os Desafios da Democracia no Século XXI, Sistemas de Governo, Representatividade e Governabilidade. Então, para aqueles que não me conhecem, eu sou a professora Thaís Cavalcante, atual coordenadora do curso, e estou aqui também para prestigiar esse evento e para, enfim, dar boas-vindas aos professores e aos alunos num curso tão importante, com um professor tão importante, para que a gente possa aqui ter uma semana bastante frutuosa, de bastante debate e profundidade, né, sobre o tema. Então, eu parabenizo, na verdade, agradeço, antes de parabenizar, o professor Luiz Guilherme Arcaro Conce, que é nosso professor titular de CPTE, Ciência Política e Teoria do Estado, e que teve a iniciativa de organizar esse curso durante essa semana, justamente com a preocupação da gente trazer para a faculdade debates sobre sistemas tão atuais, podendo contar com professores renomados, professores que estudam esses temas e são também bastante importantes. Então, professor Luiz Guilherme, é uma honra tê-lo aqui e ter sua presença e esse curso acontecendo aqui na faculdade. E também apresento a vocês e cumprimento também o professor Jacopo Paffarini, que professor já veio aqui outras ocasiões, aqui na faculdade, e vou ler para vocês o currículo dele, que está aqui na propaganda que a gente divulgou, mas é doutor em Direito Público pela Università degli Studi di Perugia, na Itália, pós-doutor em Direito pela Faculdade Meridional, aqui no Brasil, professor permanente do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito da Faculdade Meridional, e bacharel em Direito pela Universidade degli Studi di Perugia, membro pesquisador do Grupo Internacional de Pesquisa Rights Behind Bars in Europe, financiado pelo Ministério de Instrução das Universidades e Pesquisa. Então, é um professor que já está há um tempo no Brasil. E vocês falam italiano? Como é que vocês vão entender que ele fala agora? E agora? O professor fala português, olha que honra nossa, né? Então, um professor desse nível fala a nossa língua, então não teremos essa preocupação da barreira linguística. E é uma honra mesmo tê-lo aqui, professor, nessa semana toda. Então, todos convidados para a semana inteira, que é um curso que tem sequência mesmo, como vocês viram. E eu fico muito feliz de ter essa quantidade de alunos, e de que vocês estejam aqui presentes. Vejo alunos conhecidos, meus alunos também. É um prazer imenso tê-los aqui. Espero que tenhamos uma tarde muito frutuosa. Então, muito obrigada aos dois professores. Passo a palavra um minutinho ao professor Luiz Guilherme, para depois conhecermos melhor o professor Giacomo. Muito bem. Boa tarde a todas, a todos aqui presentes, alunos, alunas, ao professor Estevam Posada, que aqui chegou, esse fenômeno aqui nessa escola. Bom, eu acho que, muito rapidamente, a nossa intenção nos últimos tempos tem sido promover um processo de abertura da Faculdade de São Bernardo, não só para o espaço regional, mas para o espaço nacional e internacional. Em função disso, nos últimos anos, nós temos envolvido, né, a faculdade em algumas iniciativas e trazido para cá algumas experiências que, de alguma forma, pensamos, né, acabam por criar uma política de abertura, uma política de mobilidade. Hoje nós recebemos o professor Jacopo Paffarini, que é um amigo, alguém a quem eu respeito muito, e que, durante essa semana, vai trabalhar
com temas que, penso eu, são da ordem do dia, né? Temas que tão ditos, mas tão desgastados ultimamente. Em função disso, penso eu que esse é um momento importante para nós, para que nós entendamos o papel que o ambiente acadêmico tem, né, para preservar e para aprofundar questões e conceitos que, de alguma forma, têm que ser trabalhados, né, nesse espaço, de uma forma técnica ou de uma forma científica, né, para que haja uma diferença entre o que se discute no ambiente acadêmico e o que se discute fora dele, né? Há uma razão para ver a construção desse ambiente, na construção desse ambiente acadêmico, a pesquisa e o desenvolvimento para algum ciência ou da técnica jurídica. Então, eu gostaria de passar a palavra ao professor Jacopo Paffarini, agradecê-lo mais uma vez, mais uma visita à Faculdade de Direito de São Bernardo, e dizer que recebê-lo essa semana como professor visitante para nós é uma honra, e ouvi-lo será um prazer. Tá certo? Eu passo a palavra e agradeço mais uma vez a professora Thais, nossa coordenadora, né, que tanto nos ajudou nesse processo. Agradeço ao professor Estevam, nosso coordenador de pós-graduação, e dizer que, penso eu, a gente tem caminhado de forma constante, de forma séria, né, em direção a um ambiente acadêmico mais profícuo e onde o espaço de debate, de tolerância tem que ser aprofundado e trabalhado. Muito obrigado. Passo a palavra ao professor Jacopo, agradecendo mais uma vez, e uma satisfação tê-lo aqui nos próximos dias. Obrigado. Já tenho. Quer dizer, né? Tá bom. Obrigado, Luiz. Primeiramente, boa tarde a todos e a todas. Eu não trouxe a chuva em São Bernardo, desculpe. Eu já cheguei no Brasil na quinta-feira, estava um céu bem limpo, não tinha chuva, mas infelizmente deu esse probleminha ontem à noite, né? Para mim é uma honra estar presente novamente pela segunda vez aqui na Faculdade de São Bernardo de Campo e, de novo, compartilhar a mesa com o professor Luiz, a professora Thais, e, entre o público, o professor Estefan. São pessoas que eu também estimo muito, que têm uma grande estima pelo trabalho acadêmico que eles fazem e pela capacidade de se confrontar com uma outra realidade, que é a realidade italiana. O professor Luiz já muitas vezes veio para a Itália, para Perugia, que é a minha cidade na Itália, e agora vai para a Sicília, né? Então, esse aqui é uma prova da capacidade de um acadêmico de se relacionar com uma realidade diferente. Então, a capacidade de usar o próprio conhecimento de uma forma flexível para entender não somente a realidade que vocês têm na frente no dia a dia, mas também a realidade de outros países. E esse, para mim, foi a experiência brasileira, para mim, agora voltando na minha experiência pessoal, foi muito interessante. Eu cheguei no Brasil em 2015. Então, começo de uma crise política muito relevante, que acabou com o impeachment, acabou com uma transformação do sistema político partidário, né? Nós temos novos partidos entrando no Congresso, um presidencialismo que muda um pouco o seu rosto, um pouco, efetivamente, tem muitas constantes, muitos elementos que vão continuando a se manifestar da mesma forma, então, constantes políticas, mas também variáveis relevantes. Nesses 3 anos, 4, que eu fiquei no Brasil, para mim foi uma experiência interessantíssima para testar, experimentar se as categorias jurídicas que eu aprendi na faculdade, na Itália, em Perugia,
presidencialismo, democracia, governo de coalição, confiança, impeachment, todas essas palavras, termos que vocês vão encontrar ao longo da graduação, nas várias disciplinas, principalmente a disciplina de direito constitucional, administrativo, elas são categorias efetivamente válidas, atuais, e se elas vão mudando, essa mutação, essa mudança, essa transformação, vai precisar de novas pesquisas, novos aprofundamentos, novas classificações, novos estudos. E foi o que para mim, a experiência foi reveladora, porque eu aprendi que o presidencialismo, o parlamentarismo, os sistemas de governo que eu estudei na faculdade, a ideia de democracia, era muito, digamos, construída na base da experiência italiana. Ou seja, você pensar a democracia, se vocês pensam na democracia, vocês devem pensar um conceito que é minimamente universal. Vocês compartilham a ideia de democracia, os princípios básicos da democracia, do Estado de Direito, com muitos povos ao redor do mundo, né? Os povos europeus, da Europa Ocidental, a maioria adota um sistema de governo democrático, as eleições livres, sufrágio universal, o Estado de Direito, mas também o Japão é uma outra democracia. Tem democracias, embora imperfeitas, né, como a Rússia, outros países do leste europeu, que apresentam uns marcos um pouco autoritários, mas, embora assim, são países que estão evoluindo para uma forma de Estado democrática. Então, quando vocês pensam na democracia, vocês devem pensar não somente ao Brasil, mas ao mundo inteiro, porque o que vem sendo realizado aqui no Brasil é provavelmente, verossimilmente, o que existe no mundo. As tendências que já, em parte, são atuais ao redor do mundo. A crise que eu vim, a qual eu assisti no Brasil em 2015 para cá, muitos falam de crise da política, antipolítica, surgimento de um movimento, né, de anticorrupção que tem algumas raízes bastante questionáveis. Há muito em comum com o que eu vi na Itália, mas também em outros países da Europa. Então, se existem essas características comuns, se existe uma possibilidade, né, de comparar duas experiências, como a italiana e a brasileira, ou a europeia, mas em geral com a brasileira, significa que, talvez, no nível teórico, no nível das categorias, dos conceitos, democracia, luta à corrupção, representatividade, governabilidade, é possível fundar uma teoria comum, uma teoria que seja transnacional, ou seja, que não é somente brasileira, mas que é efetivamente algo que muitos povos compartilham. Essa crise da política que teve no Brasil, essa minha, digamos, consideração preliminar, mas que vou aprofundar ao longo das aulas até sexta-feira, a minha ideia é que no Brasil a raiz da crise política que teve em 2015 é a mesma raiz que teve em outros lugares no mundo, onde teve um modelo de democracia consociativa, um modelo de democracia fundada na coalição, na lotização, se diz em italiano, mas enfim, na divisão, distribuição de cargos, na presença de um multipartidarismo, na presença de um sistema proporcional, um federalismo muito acentuado como no Brasil. Ou seja, o que no Brasil é um presidencialismo de coalição, foi a base do presidencialismo de coalição, deu como resultado
digamos, uma tendência à partitocracia, ou seja, a um governo não tanto do executivo, não tanto do presidente, quanto um governo dos partidos. Isso até 2015, pelo menos. O que gerou a crise, o que deu como resultado a crise de 2015, para mim, é uma, digamos, são os fatores, são causas que estão bem erradicadas no cenário político, no cenário também constitucional brasileiro, e que o Brasil compartilha com outras democracias ao redor do mundo. Então, por que eu fiz essa introdução? Porque, talvez eu esqueci de falar ao começo, a minha formação é, sim, de jurista, mas de um jurista com uma característica particular. Eu sou um comparatista. Eu estudo direito público comparado, sou membro da Cátedra de Direito Público Comparado da Faculdade de Direito em Perugia. E quando vocês falam com um comparatista, o comparatista é um cara que normalmente tenta, além de explicar as coisas, além de explicar como funciona o direito, também de individuar as causas, também de dar uma fundamentação teórica à fenomenologia jurídica. É por isso que o comparatista, muitas vezes, ele dialoga com a ciência política, com a economia, com a antropologia. Esse foi para mim um grande motivo digamos, de crescimento na faculdade, na universidade italiana. Por quê? Porque a universidade italiana normalmente ela é muito setorializada, ou seja, quem estuda direito dificilmente dialoga com outras ciências, ciência política, antropologia. Eu vi que aqui no Brasil os limites, as fronteiras entre as ciências sociais são mais flexíveis, ou seja, é fácil encontrar uma dissertação de mestrado, uma monografia da graduação que tenha umas considerações políticas, da ciência política, considerações econômicas. Bom, quando eu tentava fazer isso na faculdade de Direito, os professores normalmente criticavam. Eles diziam, você é um jurista, deveria explicar somente como funciona o direito, não ir além disso. Não entrar no campo de outras ciências, porque isso vai dar um problema de fundamentação teórica. Bom, a comparação jurídica não pode existir sem diálogo com outras ciências. Tanto que muitos comparatistas, eles são juristas, mas também são antropólogos, eles têm uma base de formação na economia, na ciência política, eles têm uma abordagem normalmente interdisciplinar à matéria que eles estudam, ao tema, objeto de estudo. Eu acho que, mesmo sem se transformar em comparatistas, todos os juristas deveriam aprofundar um conhecimento, deveriam proporcionar um conhecimento de outros sistemas jurídicos, ou seja, tentar de entender as categorias que eles vão usando, habeas corpus, ação direta de inconstitucionalidade, presidencialismo, moção de confiança, impeachment. Essas categorias, elas são abstrações que vocês encontram em outros sistemas, e que provavelmente os juristas, os juízes que trabalharam com essas categorias na redação de uma sentença, na redação de um projeto legislativo, eles provavelmente
se inspiraram a juristas de outros países. Por exemplo, o acordo de colaboração que assinam assim chamados delatores da Lava Jato é um acordo que vem, é um instituto jurídico que vem dos Estados Unidos, que foi adotado na Itália durante mãos limpas e que foi importado aqui no Brasil. Ou seja, foi importado e foi usado sistematicamente aqui no Brasil. E quem usou esse acordo dentro do esquema da Lava Jato, de investigação da Lava Jato, ou seja, o ex-juiz Sérgio Moro, agora ministro da Justiça, ele estudou bem esse instituto, o funcionamento desse instituto na Itália. Se vocês vão procurar a revista de Direito Penal, um número de 2003, tem um artigo do Sérgio Moro em que o título é Considerações sobre mãos limpas. Revista de Direito Penal, aqui brasileira, de 2003. Nessas considerações sobre mãos limpas, ele fala da experiência italiana de investigação mãos limpas, que acho que todo mundo aqui conhece. Foi um grande inquérito anticorrupção na Itália, na década de 90, 92 até 94. E o esquema de investigação se baseava principalmente sobre as delações. Tanto que tinha fila fora da Procuradoria da República para delatar. Os políticos se entregavam justamente para não ser presos antes. Então, preferiam se entregar. Então, lá o inquérito foi claramente teve uma outra magnitude. Aqui foi bem grande o impacto, mas também lá na Itália. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que tudo o que acontece normalmente num país tem ligações com outros países e, em particular, no Brasil, a tendência é que os juízes, mas também o legislador, quando propõe um projeto legislativo, se inspira a outros países. Isso cria um problema, né? Porque o primeiro problema é: será que o que aconteceu em outro país vai funcionar aqui no Brasil? Será que, mais um problema, o instituto jurídico do outro país pode ser importado no Brasil sem criar choque com o sistema normativo do Brasil? Porque tem um problema de compatibilidade normativa, né? O Brasil tem uma Constituição, tem os seus princípios que são diferentes da Itália, ou dos Estados Unidos, ou de outros países. Então, não pode importar tudo, mesmo que seja desejável. Alguém acha que é desejável importar esse instituto, transformar o presidencialismo em parlamentarismo, ou importar a delação premiada, tal. Mesmo que alguém pode defender que isso seja a cura aos problemas do Brasil, como muitos fazem, particularmente na ciência jurídica, tem que se pelo menos questionar sobre a possibilidade de receber aquele instituto. Então, esses estudos sobre a compatibilidade entre institutos jurídicos que são comuns a vários países no contexto brasileiro envolve também a questão da democracia. O título que eu escolhi pelas aulas desta semana é Os Desafios da Democracia no Século XXI, Sistema de Governo, Representatividade e Governabilidade após a crise da política. Em primeiro lugar, eu tentaria explicar o que é o conteúdo, o que vai ser o conteúdo das aulas, além dos módulos que eu coloquei aqui no programa, que estão na propaganda. Eu queria esclarecer, primeiramente, o que entendo por esses termos, ou seja, em que modo eu vou tratar os termos, essas palavras-chave que eu coloquei lá: democracia, sistema de governo, representatividade, governabilidade e política.
em primeiro lugar, claro, o objeto do estudo, o objeto principal do estudo, o problema, a política, é a democracia. Então, um sistema que, como eu disse, é um modelo comum a vários países ao redor do mundo. Um sistema que muitos de vocês, quando vão escrever a monografia, tentam tratar a partir dos gregos, né? Tanto que tem aquela piada, né? Se diz, não me fale dos gregos. Bom, a democracia dos modernos é uma democracia que surge de uma precisa mudança de paradigma jurídico. Ou seja, no momento em que o homem acaba de apostar a resolução dos seus conflitos, dos problemas da própria sociedade, no direito divino, escolhe o direito à lex terrae, o direito da terra, o direito dos homens. Se vocês pensam em todas as formas de governo, a primeira classificação que fez Aristóteles, né? Monarquia, aristocracia, democracia, o que tem de diferente entre um sistema democrático e uma monarquia ou uma aristocracia é que o monarca é monarca por vontade divina. É Deus que escolhe o monarca. Tanto que o seu filho, o primogênito, né, vai ser quem continua a monarquia. O aristocrata também, ele não é eleito. Ninguém elege um barão, um duque, né? Ou um clerical, um membro do clero da igreja. Isso é a vontade divina que justifica o cargo. É o direito divino que justifica o fato que alguém que é dessa casa real, ou seja, que é dessa família real, tem que governar o país. Agora, essa tradição começa a entrar em crise, como vocês sabem, em torno do século XVI, XVII, com a Revolução Francesa, com a Revolução Inglesa, com a Revolução de Cromwell, e particularmente na Europa, que entra em crise. E vocês sabem que esse tipo de modelo à democracia se fortaleceu por conta de uma mudança dentro do sistema jurídico. Ou seja, quando nós falamos de democracia, precisamos acompanhar sempre esse conceito com o conceito de Estado de Direito. Ou seja, a democracia dos modernos vai junto com o Estado de Direito, o princípio de legalidade, o princípio pelo qual o rei não é legibus solutus, ou seja, ele não é acima da lei. Ele é responsabilizado, também ele, de acordo com a lex terrae, a lei terrestre, a lei que os homens escolheram para a própria sociedade. Então, no momento que o direito divino ele é confinado, limitado às questões religiosas, ou ao máximo no casamento, desaparece toda a base do direito canônico, por exemplo, na Itália, do direito da Igreja Católica na Itália. E começa a aparecer uma outra época do direito em que o paradigma central é a racionalidade. A razão, a base do direito, começa a se orientar para a filosofia, não para a teologia, não mais para a teologia. Não é a atomística de Santo Agostinho, né, que é a base do direito, como no Medioevo, na Idade Média, mas é outra base, particularmente a filosofia alemã, Hegel, Fichte, Heidegger. E depois, indo para frente, vocês sabem que aquela escola, que é a escola de filosofia de Francoforte, que começou com Hegel, ela se propagou até o século XX,
um dos últimos exponentes é o Habermas, né? Ele também é exponente da escola de Francoforte. Então, aquela escola de filósofos que começa com Hegel, que tem uma deviação com Marx, né? Marx é grande crítico do seu mestre Hegel, e depois tem uma continuação. Carl Schmitt, século XX, que apoia o regime nazista, tem Heidegger, tem Marcuse, e lá para frente. Então, a base do direito começa a se centrar na racionalidade, o que é racional. E a lei, naquela época, era o texto, né? Porque de fato se expressa em um texto, em uma formulação linguística, um conjunto de formulações linguísticas que deveria expressar essa racionalidade. Agora, no momento que aparece, a democracia também ela é um avanço dentro de um processo histórico, que, porém, é um processo histórico bem complicado, porque, junto a os liberais que afirmavam a democracia, tinha também outros movimentos que criticavam a democracia dos liberais. Uma parte é o movimento socialista, né, que questionou a democracia como uma forma, a democracia parlamentar, claro, o parlamentarismo, como uma forma de esconder a grande propensão do Estado a defender os interesses da burguesia. Então, o parlamento se tornou, para os socialistas, o centro de interesse, o centro do business da burguesia, porque, de fato, o parlamento nos Estados Unidos, assim como era na Inglaterra, era principalmente dominado por correntes, por oligarquias financeiras, né? Essa crítica ao parlamentarismo deu origem a um outro conceito de democracia, que é a democracia socialista, que é a democracia que... eu falo dos nomes. Nominalmente, era a democracia que se difundiu no leste da Europa, a República Democrática Tedesca, a Alemanha do Leste. A Rússia não usava esse nome, mas a China usou, né? República Popular Democrática Chinesa, a República Democrática de Coreia. Então, democracia é um conceito que ele vem assumido também pelos socialistas. Ao contrário, eles dizem, nós não vamos a usar o parlamento como fulcro do processo democrático, mas é o próprio partido socialista que garante o processo democrático. Ao lado do movimento socialista, mais para cá, mais para num período mais recente, encontramos outros movimentos que criticam a ideia de democracia representativa parlamentar, que é o movimento contra a globalização. É um movimento que reivindica uma ideia de democracia participativa, ou seja, onde cada cidadão deveria participar, não votando, ou seja, escolhendo o representante, mas decidindo. Porque o voto, normalmente o voto sempre serviu por dois objetivos. O voto serve ou para escolher alguém para apresentar vocês, ou vocês votam para decidir. Sempre, não sei se aqui tem as eleições dos representantes dos estudantes, né? Quando vocês votam, representam alguém, para ser representados por alguém. Ou vocês podem votar dentro de uma assembleia, num processo participativo aqui no município, para decidir algo relacionado às políticas do município. Tem uma outra crítica que vem da América Latina e que é muito interessante para os estudiosos da Europa, que é a crítica feita pelo movimento andino, movimento dos povos indígenas, que deu origem ao constitucionalismo do buen vivir, Pachamama, o que se difundiu na Bolívia, no Equador,
com as constituições de 2008, 2010, reformas que deram origem a uma organização do Estado um pouco diferente daquela que pensaram os liberais e que sempre pensaram os liberais. Ou seja, para os liberais o Estado tem 3 poderes: legislativo, parlamento; executivo, que é o governo, presidente da República ou Conselho dos Ministros; e o judiciário. Agora, se vocês, por exemplo, baixam a Constituição do Equador ou da Bolívia, vocês vão encontrar outros poderes: poder de participação popular, de transparência, que é garantido por um Conselho de Participação Cidadã e Controle Social, e que tem uma função de fiscalização dos cargos públicos, de todas as funções públicas, cargos administrativos, né? Juízes, mas também dirigentes de empresas estatais, dirigentes de autarquias ou de universidades e tal. Esse tipo de poder, quando ele foi instalado dentro do contexto do Equador, da Bolívia, ele revolucionou um pouco a ideia do controle, da responsabilidade política. Ou seja, não é somente o eleitorado que vai escolher os próprios representantes e depois tirar eventualmente na próxima eleição, se eles não atuaram conforme as ideias dos eleitores. Por exemplo, vocês como cidadãos, vocês votam, e a única coisa que pode fazer, se não gostam do presidente da República ou do parlamentar que vocês votaram, é não votar na próxima eleição. Não tem outro jeito, né? Não pode tirar o presidente da República, não tem votação para tirar o presidente da República. Quem pode fazer é o parlamento com impeachment, o Congresso, através do procedimento de impeachment. A ideia do Equador, mas também na Venezuela tem esse instituto, e na Bolívia, é que a democracia seja continuamente discutida, debatida. Ou seja, ao longo do cargo, durante o cargo, se um juiz ou um membro da pública administração, e na Venezuela também um presidente, não atuam conforme os ditames da Constituição, ou simplesmente eles não atuam de acordo com o que o corpo eleitoral escolheu, né? Votando aquele partido, votando aquele presidente, ele pode ser tirado do cargo. Tem procedimentos diferentes para fazer isso, né? No Equador, que é uma experiência que eu tive a oportunidade de estudar, isso é feito através desse Conselho de Participação Cidadã e Controle Social, que é eleito pelos representantes sindicais e pelos representantes de algumas profissões. Então, digamos, é um órgão principalmente direcionado a representar as diferentes profissões, trabalhadores que existem dentro da sociedade e que controla o Estado, que controla os cargos públicos. Também há outro poder, que é o poder da Fiscalia. A Fiscalia é um órgão dentro do Parlamento que atua em função anticorrupção, controlando as despesas dos parlamentares, as despesas dos órgãos ligados ao Congresso, à Assembleia Nacional do Equador. Então, isso complica um pouco a ideia de democracia, né? Essa é uma crítica que vem da América Latina e que está sendo estudada bastante na Europa, porque o que nós achamos na Europa, os constitucionalistas, os cientistas políticos, é que a democracia agora tem um grande problema. Tem um grande problema porque ela não consegue mais representar a população. Tanto que
aqui se fala de antipolítica, amanhã vocês vão para a Itália, compram um jornal, você encontra a palavra antipolítica, num quotidiano, num discurso de um parlamentar, num discurso de um... Ou simplesmente na rede social, nas redes sociais, que se tornaram o verdadeiro microfone da caixa de ressonância da sociedade. Nós pensamos que a democracia, assim como ela foi entregue para a gente, não necessariamente ela deve continuar. Ela pode ser reformada de alguma. Tem um jeito para reformar a democracia, sempre teve, né? A democracia, quando apareceu, depois da Revolução Americana, a Revolução Francesa, ela era uma democracia dos brancos, dos que eram proprietários, porque somente esses votavam. Ao longo do tempo, essa se transformou. Se transformou por causa dos movimentos, por causa das evoluções teóricas que teve entre os que digamos, eram postos a guia do Estado, né? Eu acho que a ideia com a qual um estudante do primeiro ano de direito, do segundo, terceiro ano, deveria enfrentar os estudos, particularmente se ele gosta de estudos de direito constitucional, é essa. É a ideia do que o que vocês estão estudando agora não será a mesma coisa daqui a 5 anos, ou 3 anos, talvez. E que provavelmente o que vocês vão entregar para os próprios filhos será um outro sistema totalmente. Totalmente um outro sistema. E o grande desafio que tem um estudante de direito aqui é desenvolver uma capacidade crítica suficiente para contribuir a esse cambio, a essa mudança de paradigma. Porque tem vários sinais que essa mutação, essa alteração da democracia vai acontecer, sim, mas de um jeito que talvez não é desejável. Eu falo no título de crise da política. Vou chegar lá daqui a pouco. O que eu quero entender? Eu quero dizer que existem algumas tendências dentro da democracia pela qual os sistemas de governo, e aqui passo a segunda palavra-chave, digamos, das aulas, os sistemas de governo não estão mais funcionando, não funcionam mais como eles deveriam, como eles foram inventados. O que é que eu entendo por sistema de governo? Bom, a definição científica, para os juristas de direito comparado, o sistema de governo é a forma, os procedimentos em que o poder é distribuído entre os órgãos de Estado. Então, os controles recíprocos que existem entre os órgãos do Estado. A noção de controle recíproco dentro do constitucionalismo é fundamental. Não existe constitucionalismo sem separação, equilíbrio entre os poderes. Equilíbrio, ou seja, controle recíproco. Quando aparece o constitucionalismo, a primeira coisa que fazem os franceses, quando escrevem a Declaração dos Direitos do Cidadão e do Homem, em 1789, é dizer, no artigo 16, a Declaração Jacobina, da época do governo jacobino, diz: qualquer Estado, qualquer nação que não tem separação entre os poderes e não tem reconhecimento das liberdades fundamentais, não tem Constituição. Ou seja, não adianta adotar um texto, chamar ele de Constituição, se não tem previsão, ao interno desse texto, de uma efetiva separação entre os poderes e de um efetivo sistema de tutela dos direitos das liberdades fundamentais. Controlar um outro poder é isso mesmo, exercitar um poder. Ou seja, o que instala o constitucionalismo é a ideia que poder, controle e responsabilidade são dois conceitos que vão juntos.
se existe um poder, deve ter um controle, uma forma de controlar esse poder. Se existe um controle, o controle efetivo, você tem como responsabilizar esse poder. Se vocês estudam a Constituição brasileira, vocês vão realizar que qualquer um dos órgãos da República é posto por alguém e pode ser tirado daquele lugar, daquele cargo, por um outro. Quem que põe o presidente da República no seu cargo é o corpo eleitoral. Mas quem pode tirar o presidente da República é o Congresso. Certo? E assim por diante. Qualquer parlamentar tem a comissão de ética por isso, né? Até os juízes, com impeachment, ou com outras formas, né? Dirigentes da pública administração. Então, não existe um poder irresponsável depois do advento do constitucionalismo. A grande divisão que faz a Revolução Francesa é entre o Estado constitucional, o Estado liberal, e o Estado absoluto. Se chamava absoluto porque, justamente, o rei Luís XVI, que tem uma unanimia com o professor, né? Ele disse: a lei, a loi c'est moi, a lei sou eu. Sou eu. Não existe outro poder acima da minha autoridade. Eu vou nomear os juízes, os parlamentares, o território da França é o meu, sou eu que administro a Caixa, sou eu que administro o exército. Então não tinha como sacar o rei daquele cargo, tanto que foi necessária uma revolução. Agora, a ideia é que existe um controle e que esse controle inicialmente era principalmente executado pelo parlamento, porque a França, assim como a Inglaterra, nascem como parlamentarismos, ou seja, existe um rapporto, uma relação, de confiança entre o parlamento e o governo. O que é uma relação de confiança? Relação de confiança significa que, na experiência inglesa, na experiência francesa, os eleitores, os cidadãos, vão votar para o parlamento, mas não votam pelo governo. Eles expressam somente um voto para o parlamento. É dentro do parlamento que depois as forças políticas negociam e escolhem quem que vai governar. Então, escolhem, com um voto dentro da Assembleia, o primeiro-ministro, o premier. Essa ideia aqui significa que se o parlamento escolhe o primeiro-ministro, ele pode sacar, ele pode retirar o primeiro-ministro. Essa é a moção de desconfiança. Então, a presença desse relacionamento de confiança implica que, na Europa, o parlamento é, digamos, o órgão central, o órgão que mais, digamos, representa a democracia, a ideia de democracia. Não foi a mesma coisa aqui na América, porque o parlamentarismo aqui não teve sucesso. O que teve sucesso aqui é o presidencialismo. Na ideia dos norte-americanos, da Constituição de Filadélfia, o presidente é uma espécie de monarca eletivo, né? Que ele é chefe das Forças Armadas, é chefe do Estado, né? Como era o monarca na Europa, naquela época, em 1700. Mas ele é eletivo, ele é eleito. Mesmo assim, os norte-americanos pensaram um sistema para sacar o presidente da República, que é o impeachment. Só que esse sistema permite de afastar o presidente da República somente em casos de, na Constituição americana, traição, corrupção e outros graves crimes. Na Constituição brasileira existe um elenco de crimes de responsabilidade mais amplo. Mas, enfim, não tem relação de confiança entre o parlamento e o executivo. Entre o parlamento e o executivo, no presidencialismo,
existe o que era chamado de separação de poderes, pelo menos na ideia originária. Separação completa, rígida, de poderes. O poder executivo atua como poder executivo e vai para o seu caminho, e o poder legislativo pensava a produção normativa. Essa ideia do presidencialismo chegou no Brasil, assim como outros países da América Latina. E quando chegou no Brasil, praticamente ela foi copiada nas grandes linhas dos Estados Unidos. Ou seja, o presidente brasileiro, na época da primeira Constituição brasileira, 1889, não tinha poder de medidas provisórias, de emenda constitucional. Era como o presidente dos Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos, quando ele quer apresentar um projeto, ele usa a própria base no Congresso. Ele não tem poder de iniciativa, não tem controle completo do orçamento, ao contrário, é o Congresso dos Estados Unidos que dá um budget ao presidente para gastar, e se ele não concorda com o projeto do presidente, não dá o dinheiro, não dá o budget. Não sei quantos de vocês acompanharam esse episódio aqui do muro entre os Estados Unidos e o México, né? Quando teve o shutdown, ou seja, cerrou a presidência da República, cerrou toda a parte da administração federal. Teve também vários trabalhadores da administração federal não recebendo dinheiro porque a presidência da República formalmente fechou a administração, o governo federal e todas as suas articulações dentro dos Estados Unidos. A questão, a disputa entre Trump e o Congresso era o financiamento do muro. Ou seja, Trump não tem dinheiro. Quem tem dinheiro é o Congresso. Ele quer construir um muro, tem que negociar no Congresso e tem que fazer com que o Congresso vote a construção do muro. E por isso é um trabalho de negociação muito difícil. Também porque dentro, vocês sabem que na eleição de meio termo que tem nos Estados Unidos, ou seja, aquela eleição que renova metade do Congresso, depois de 2 anos de presidência, o Trump perdeu o controle da Câmara dos Deputados. Então, agora a Câmara dos Deputados é por maioria democrática, da facção política oposta ao Trump. Isso dificulta bastante a negociação. Tanto que ele perdeu a paciência e, de repente, disse, bom, vou fechar o governo, vou entrar em uma espécie de greve do executivo, Então, os funcionários não vão receber, quem que precisa do governo federal para fazer uma burocracia própria, não vai achar o ofício aberto, até quando o Congresso não me dá autorização e o dinheiro para construir um muro. Depois a questão evoluiu, o conflito político se encanalou, dirigiu para uma conversação, para um diálogo, e agora, de novo, a questão voltou nos últimos dias, na semana passada. Então, vocês podem perceber como o presidencialismo brasileiro é bem diferente do presidencialismo dos Estados Unidos. O presidencialismo que vocês conhecem agora, que vocês estudam agora no Manual de Direito Constitucional, é o presidencialismo após a Constituição de 1988. Não é o presidencialismo da Primeira República do Brasil. Teve uma evolução nesse sistema de governo. Por quê? Porque o que funciona nos Estados Unidos, no Brasil não funcionou, não estava dando certo, particularmente por várias questões, mas particularmente pela dificuldade no Brasil de encanalar as diferenças sociais dentro de um processo democrático, as diferenças sociais, econômicas entre os territórios brasileiros. Então,
o que é o sistema de governo dentro de um país, em alguma forma, deve garantir dois outros conceitos, dois outros elementos importantes dessa questão da democracia, que são a governabilidade, de um lado, e a representatividade. Ou seja, o sistema de governo que um país escolhe tem que ser representativo e, ao mesmo tempo, precisa garantir a governabilidade do país. O que é a representatividade? É a capacidade de um sistema de governo de garantir a representação, ou seja, garantir que as pautas da sociedade possam ingressar dentro dos órgãos políticos, parlamento e governo, claramente. Muitos apostam na capacidade do sistema eleitoral de garantir tudo isso. Ou seja, se vocês pensam a representatividade, necessariamente pensam também ao sistema eleitoral. Um parlamento é representativo se existe um sistema eleitoral que garante a representatividade do parlamento. Contudo, se vocês pensam num conceito de representatividade absoluta, o sistema eleitoral perfeito deveria ser um proporcional com uma circunscrição eleitoral nacional. Porque, nesse sentido, toda a nação, se o Congresso representa a nação brasileira, a circunscrição eleitoral deveria ser representada por todo o território brasileiro, não dividida por estados, como está no momento. Tanto que isso cria um problema de desequilíbrios, assimetrias entre São Paulo, por exemplo, e Rondônia, né? Porque o peso de alguns estados que são menores em termos de população é maior no Congresso do que o peso de São Paulo, que tem uma população maior. Então, a divisão dos colégios eleitorais ela é fundamental para garantir a representatividade. O colégio eleitoral, a circunscrição eleitoral mais representativa é a nacional, ou seja, tem 100 deputados, 100 senadores. Vamos fazer, se a eleição é nacional, a distribuição dos cargos, dos escrânnios disponíveis, deve ser feita com base nacional. Isso garante a máxima representatividade do país. Porque o sistema eleitoral proporcional é simplesmente uma divisão, né? Você soma os votos, divide os votos com o número de escrânnios que é garantido pelo colégio eleitoral, né? Dos cargos que é garantido pelo colégio eleitoral. Ou seja, se um colégio ele entrega 2, 3 senadores, ele tem uma menor representatividade de outros. Agora, em nenhum país o sistema proporcional é tão puro. Todos os países adotam uma forma de correção, né, dos sistemas eleitorais. Por exemplo, tem uma cláusula de barreira para o ingresso ao parlamento. Isso existe na Alemanha, existe na França, existe na Itália também. Então, os partidos menores não entram no parlamento. Quem não alcança 2% na Itália, por exemplo, ou 10% se é um bloco, se é uma coalição, não entra no parlamento. Na Alemanha é 5%. Na França, ao segundo turno é o 12%. Outros corretivos são
justamente o tamanho do colégio eleitoral. Quanto menor é o colégio eleitoral, menos representativo é o sistema proporcional. Quanto maior é o colégio eleitoral, mais representativo e puro é a proporção. Então, existe uma exigência de governabilidade que não permite que o parlamento, que não dá a possibilidade que o parlamento seja assim representativo, que abre sempre a hipótese de uma distribuição dos cargos parlamentares feita na base de exigências territoriais, exigências de governo, exigências de equilíbrio entre os Estados-membros, particularmente no caso do federalismo brasileiro. Então, o que mais afeta depois o problema da governabilidade, historicamente, foi o problema da responsabilidade política. Muitos governos italianos se demitiram ao longo dos anos, ou entregaram as demissões, ou foram desconfiados pelo parlamento durante um conflitto político. Tanto que se conversou muito na doutrina na necessidade de reformar o parlamentarismo italiano, justamente perché ele não garantia a governabilidade. Aí se reformou o sistema eleitoral, introduzindo um sistema majoritário, que na teoria, como ele dá o cargo, ou seja, o cargo de senador ou deputado ao que tem a maioria dos votos, ele deveria garantir uma maior governabilidade, porque vai eliminando os partidos menores, os partidos que não conseguem ganhar no colégio majoritário, na circunscrição majoritária. Aí teve outras reformas também, que racionalizaram o funcionamento do parlamentarismo. Em parte, vamos dizer, porque o que nós temos hoje na Europa é um outro problema de ingovernabilidade, principalmente relacionado à crise dos partidos clássicos. Teve vários partidos que eles vêm da história política italiana, assim como na Alemanha, assim como vocês podem achar na mesma questão na Inglaterra e na Espanha, os partidos históricos, digamos, na Europa estão em crise. Estão em crise por quê? Porque muitos deles não conseguem dar uma resposta aos problemas que existem dentro da atual conjuntura que existe na Europa, que é uma conjuntura em que, depois de uma abertura, uma comunhão de instituições políticas que teve com a instituição da União Europeia, agora há uma difusão de um sentimento de desconfiança, há uma difusão de um sentimento de anti-europeísmo, principalmente relacionado e vinculado à crise econômica, mas também, eu digo, há alguns defeitos, alguns problemas institucionais, estruturais da Europa. Então, é como aqui no Brasil, a crise política não se deu simplesmente por conta da crise econômica. A crise econômica foi um fator fundamental da crise política que teve no Brasil a partir de 2015, mas também existem alguns problemas relacionados ao sistema de governo, ao funcionamento da responsabilidade política no Brasil. O inquérito Lava Jato deu para os brasileiros a percepção de uma irresponsabilidade da classe política, O problema da responsabilização da classe política, que é a mesma coisa que aconteceu na França, na Itália, porque todos os países, todas as democracias passam em algum momento por um inquérito anticorrupção que abala o sistema político e que põe em questão, questiona o sistema das imunidades da política. Agora, quando esse tipo de questionamento
chega a abalar o sistema político? Quando tem esse tipo de problema. Normalmente, esse tipo de problema é relacionado à dificuldade de sustentar e de manter, nessa fase histórica, nesse período histórico, um esquema de democracia consensual, ou seja, um esquema de democracia não maioritário. Os países, alguns estudiosos dizem que os países que conseguem garantir governos estáveis são os países onde o princípio maioritário, ou seja, o princípio pelo qual é eleito um representante, esse representante tem um mandato de aplicar um programa eleitoral, como é tradicionalmente o Reino Unido, que é a pátria do princípio majoritário. Nesses países o governo é mais estável e, digamos que não existe crise desse tamanho. Por quê? Porque a alternância ao governo, que é um fator bem comum no Reino Unido, que é um fator bem frequente no Reino Unido, ou seja, esquerda, direita se alternano no governo de uma forma bastante frequente a cada turno eleitoral, ele garante, digamos, uma troca ao comando do Estado. E garante também que cada partido se torne um partido de governo, um partido acostumado a exercitar o poder na forma de acostumado a exercitar o poder como partido de governo e não como um partido de apoio ao governo. Existem dois partidos e os governos normalmente eles são monospartíticos. Ou seja, todo o governo é laborista ou todo o governo é conservador. Não existe um gabinete formado por representante de um partido, por representante do outro, como foi no Brasil a partir do primeiro governo de Fernando Henrique Cardoso até o último governo da Dilma, em parte também nesse governo atual. Então, o princípio majoritário, em alguma forma, de acordo com alguns, ajudaria a eliminar esse problema da irresponsabilidade da classe política. Ou seja, quem que foi no governo era responsável pelo que aconteceu e se o corpo eleitoral não gosta, vai escolher um outro. Não precisa negociação, como no Brasil, não precisa patronagem, não precisa entrega dos ministérios, das pastas, não precisa distribuição de cargos. Todo mundo é responsável, representa um partido e todo mundo é responsável perante o corpo eleitoral. Se a leadership do partido, a liderança do partido, não consegue alcançar os objetivos que prometiam nas eleições, é dentro do partido que acontece a troca do líder. Como foi com David Cameron, que deixou para Theresa May. O New Labour, que era representato por Tony Blair, que deixou para Jeremy Corbyn, que é um laburista mais progressista, mais de esquerda. Então, é dentro do partido que acontece a grande escolha sobre o programa de governo, quem que vai representar eventualmente o povo se o partido ganha. E quem que vai ser o membro do governo também. Digamos que esse princípio majoritário, de fato, pode, de acordo com alguns, ser uma solução na época atual, justamente como fator de luta também contra a corrupção. Porque se existe um problema de corrupção, se existe um problema de responsabilidade dos políticos, é principalmente relacionado ao fato que existem partidos menores cuja chance de sobrevivência e de continuidade é ligada ao fato que eles apoiam um outro partido na formação de um governo. E que, às vezes, eles não têm uma pauta nacional, uma capacidade representativa de caráter nacional, não têm uma própria ideia de governo, mas simplesmente representam alguns interesses setoriais.
Nesse sentido, a democracia consensual, ou seja, a democracia baseada no sistema eleitoral proporcional, na coalição de governo, é uma democracia que necessariamente cria o problema de corrupção. Era a forma de democracia que nós temos também na Itália até 94 e que em parte continua até hoje. Agora, podemos dizer que o problema da crise da democracia seja relacionado a essa falta de responsabilidade, essa dificuldade de responsabilizar os nossos representantes? Seja somente isso o fator de crise? Eu digo que, em parte, isso, a crise da política se explica com isso, em parte, a crise da política depende de outros fatores externos ao binômio parlamento-executivo. Em primeiro lugar, eu observo uma mudança de paradigma enorme também fora do contexto do Estado. Ou seja, de acordo com alguns estudiosos, na época atual, existe um problema de fato dos governos de controlar a economia, por exemplo. De controlar o que acontece dentro da sociedade numa época que as redes sociais de fato pulverizam, fragmentam a sociedade nacional. Pensa-se aos cidadãos de São Paulo, ou aos cidadãos dessa região, ou aos cidadãos do interior. Eu acho que existe uma diferença antropológica, estrutural, entre um cidadão da metrópole e um cidadão do interior, da área rural. Existe uma diferença de mentalidade, de pensamento mesmo, né? De como eles atuam. O cidadão da metrópole normalmente está sempre conectado na internet, ele aprende o que acontece ao redor do mundo, ele se sente mais um cidadão do mundo do que que vive no interior. A metrópole transforma, né? O desenvolvimento econômico que é relacionado com a globalização dos mercados, e o desenvolvimento, a difusão da tecnologia, dos sistemas de comunicação que a tecnologia hoje desenvolve, complica muito a capacidade de governar um país. O país se tornou ingovernável em parte também por causa do social network, né? É a grande questão das fake news, a grande questão da crise dos valores, né? Dizem que existe uma crise dos valores, em parte essa crise dos valores é devida a uma mudança de estilos da vida, uma crise do que antes era o elemento fundamental que vinculava os membros da sociedade, né? Pensa a religião, a família, ideias tradicionais da convivência que hoje estão postas em crise. Do outro lado, porém, tem uma crise ligada mais à abertura dos mercados. Hoje tem um estudioso na Itália que se chama Luigi Ferraioli, que ele diz: hoje nós passamos de um governo político da economia, ou seja, o Estado que controla a economia, a um governo econômico da política. Ou seja, que é o Estado que se vende a economia. Como se vende a economia? Quando, por exemplo, ele adota escolhas em campo econômico na base do que diz o Fórum Econômico Mundial, o Banco Mundial, ou a agência de rating, Goldman Sachs, Standard & Poor's, os que avaliam o desempenho de um Estado como se fosse uma empresa, porque de fato é isso que hoje acontece, né? A necessidade de equilíbrio no balanço é afirmada porque se o Brasil não tiver esse equilíbrio, o título de dívida pública, o título do Estado brasileiro, vai perder valor na bolsa, vai perder valor no mercado mundial. Ou seja, há uma população e
a política desse país, que é refém do que dizem os economistas ao redor do mundo. E na base disso vem o discurso da reforma da Previdência, que já teve na Itália, está chegando aqui no Brasil, da reforma trabalhista. A questão é como sustentar o crescimento do Brasil daqui aos próximos anos. Estamos falando de previsões futuras, estamos falando de algo que é um discurso da economia. É por isso que eu disse ao começo, se vocês querem comparar como estão evoluindo os sistemas do governo ao redor do mundo, precisam também ler um pouco da economia, porque a gente também teve a mesma situação na Europa. A União Europeia veio primeiramente como mercado comum, e como o mercado comum hoje é em crise. As reformas que foram efetivadas, que foram executadas pelos governos sob o mandamento da Comissão Europeia, são as reformas que hoje estão em crise, são questionadas pela população, porque não deram, sim, deram um equilíbrio de balanço, deram uma paridade entre entradas e despesas, né, talvez, mas empobreceram a população. A população está pobre e não retomou um estándar de vida como era o anterior, porque justamente essas reformas cortam e a economia não consegue retomar o próprio caminho ao crescimento. Então, primeiramente, tem uma crise da governabilidade econômica. E, como foi claro no caso do impeachment da Dilma, no caso da caída do governo Berlusconi, por exemplo, na Itália, a crise econômica é uma das principais causas de crise política nos países ao redor do mundo. Outra questão, essa também tem um caráter transnacional, ou seja, vocês podem achar ao redor do mundo uma judicialização da política, ou seja, a intervenção cada vez mais forte dos juízes em questões que um tempo eram consideradas questões da política, ou seja, que era algo que os políticos precisavam discutir e o judiciário não podia entrar nessa discussão. Talvez no Brasil todos os dias tem um caso de judicialização da política no cotidiano, né? num jornal. Tem um caso da Fundação Petrobras agora, que é outra evidente sinal de uma entrada do judiciário na administração de uma empresa, de fato, de dinheiro público, então. Mas, digamos que, ao redor do mundo, nós podemos encontrar uma entrada, uma intervenção cada vez mais forte do judiciário em questões ligadas a políticas públicas, então um crescente poder do judiciário digamos, orientar também a opinião pública. Esse põe um problema que nunca foi posto até hoje, ou seja, em que modo pode responsabilizar um juiz? Porque ao redor do mundo, o poder judiciário foi pensado como the last dangerous branch, ou seja, o poder menos perigoso, porque sempre foi o poder executivo perigoso, né? Por causa do autoritarismo, o fascismo, o nazismo, né? Foram experiências em que o executivo saiu do caminho constitucional e deu origem a um totalitarismo. Tanto que a Constituição italiana, assim como a brasileira, se preocupa de como conter o poder executivo. O legislativo também é um poder que é perigoso porque os partidos e a partitocracia é perigosa porque justamente cria um desperdício na gestão da finança pública. Mas o judiciário nunca foi pensado como um poder perigoso. Tanto que não tem constituições que dão espaço a como responsabilizar o poder judiciário. Ou seja, como sacar um juiz que não está cumprindo o próprio dever, ou que viola
uma norma. E quem deveria? Porque o juiz pode investigar um político, né? Mas normalmente a política não pode se expressar sobre a substância de uma sentença. Ou não tem um instrumento de intervenção sobre um juiz, porque o judiciário gode, ele tem autonomia. Vou fechar. Nesse sentido, eu vou encarar, digamos, essas pautas e tratar essas pautas ao longo das aulas, né? Até sexta-feira. Eu espero que hoje não deu tempo para uma conversa, né? Para dialogar um pouco com a turma, mas eu espero que com certeza nas próximas eu vou deixar mais espaço para vocês, para perguntas, questionamentos, considerações. Eu acho que a interação seja fundamental, até porque estou falando de questões que às vezes não são enfrentadas na didática, ou que são enfrentadas num ponto de vista diferente. Então, eu acho que nesses encontros o que é fundamental para mim é estimular um pouco de curiosidade em vocês, mais do que passar noções, conceitos que por isso já é suficiente o corpo docente da faculdade. Então vocês vão cursar as disciplinas, então não tem problema de aprender esses conceitos. Aqui vamos estimular um pouco a curiosidade, vamos estimular um pouco uma discussão, um caráter mais livre do que acontece na sala de aula. Então, obrigado pelo momento e de novo passo a palavra ao Luiz. Nós vamos ter que terminar mais cedo hoje, que a faculdade vai fechar. Agora às 4h. Hoje, então, não tem aula à noite. E a faculdade fecha às 4 agora. Então, eu peço desculpas ao Jacopo e àqueles que vieram hoje, mas a direção determinou o fechamento, porque hoje pode ser que caiam 2 ou 3 pingos aí, como ontem. Tá certo? Tá bom. Tem uma lista rodando aí, não tem? Onde está? Está ali, no meio. Então, nós esperamos um pouco. Aqueles que já assinaram, fiquem à vontade. Amanhã começamos 2h, normalmente até às 5h. Mas hoje, em função dessa decisão, nós precisamos suspender a aula mais cedo, tá bom? Nos vemos amanhã, pessoal.